Publicidade dentro do Google Analytics, é isso que a gente vai estar falando agora. Conteúdo de revisão da prova de certificação programa Google Partners. Estamos na aula número 17, se não me engano, ou 18, depois eu verifico. A gente vai estar falando agora sobre os relatórios de publicidade que aparecem dentro do Analytics para quem tem uma conta de Google Ads anexada a essa plataforma. A gente vai verificar lá na página agora como que isso funciona, revisando o nosso conteúdo. Então, se você está acompanhando comigo desde a primeira aula, a gente está na aula 17 agora. Deixa eu até confirmar aqui, já falo para você qual que é o número da nossa aula. Quer ver? Ó? Estamos na aula de análise aqui, número 17, acertei. Estamos na fase 17, aula 17, que nós estamos estudando, e nós estamos verificando agora essa questão aqui. Ó. A questão da análise de dados de marketing na seção publicidade, que é essa seçãozinha bonitinha que aparece aqui do lado. Ah, Robson, mas o meu Analytics eu abri, não aparece publicidade aqui. Se não aparece é porque você não fez a linkagem dos produtos aqui embaixo. Se você, primeiro, tem uma conta de Google Ads, ok, tem. Você tem que linkar ela aqui na linkagem dos produtos, que aparece aqui embaixo, ó, vincular conta Google Ads. Se você fez isso daqui, automaticamente vai aparecer para você essa seção aqui. Ok? Então vamos lá. Então, o que é abordado aqui nesse tema? Basicamente ele dá um tour, a gente faz aqui um passeio pelos principais relatórios. Eu vou explicar os principais que foram abordados aqui no vídeo. Eu vou explicar agora para você, para a gente poder finalizar depois e responder a pergunta correta, que é essa daqui. Ó. Eu já fiz, eu não vou mudar, tá? Daqui a pouquinho eu explico por quê. Na aula anterior eu quis fazer uma graça aqui e acabei mandei errada a resposta, né? Então agora, mandei errada porque eu apertei aqui achando que estava na certa e a certa era de cima. Eu tinha lido, era para ter anotado a de cima e acabei marcando a errada embaixo, né? Faltou muita atenção para mim. Isso na aula anterior. Então agora eu vou fazer bonitinho aqui para não fazer besteira, né? Vamos lá, vamos ver o que nós abordamos então nesse relatório de publicidade que foi abordado ali nessa aula. A primeira coisa aqui é ver que nós temos aqui, ó, o resumo da publicidade. Aqui, nessa área mais específica, a gente consegue ter uma visão geral de tudo que acontece com os tráfegos aqui, de acordo com a conta que você selecionou e além da conta, seleciona também quais ações de conversão que você selecionou. Com base nessa sua seleção, você pode estar vendo aqui, por exemplo, as conversões ao longo do tempo. Você pode ver que nós tivemos aqui, vamos colocar aqui um período dos últimos... Eu gosto de ver sempre os últimos 90 dias, que eu tenho um gráfico mais legal para analisar. Ó. Então, olha só que bacana. Então, a gente tem nos últimos 90 dias, bem aqui, ó, nesse início aqui, quando eu estava começando o processo com essa empresa ela tinha ainda o e-commerce, mas ela não estava tudo configurado corretamente. Então, foi basicamente nessa data aqui. Foi até um pouquinho antes, foi no início do mês de junho que nós começamos a fazer as configurações corretas do Analytics aqui para essa empresa, e 15 dias depois a gente tinha afinado todos os dados e a gente conseguiu começar a fazer as conversões aparecer como a gente esperava, né? E aí a linha azul mostra todas as conversões selecionadas e a linha verde mostra as conversões selecionadas atribuídas a Woodenland Kids, que é essa conta de Google que nós estamos analisando aqui embaixo, tá? Então, beleza? Então, a gente está entrando agora numa fase de estabilização de dados, perfeito, é isso mesmo. A gente está agora, aqui nós temos outro relatório que é conversão por grupos, enfim, e uma série de relatórios aqui de forma geral, que a gente vai estar analisando com mais profundidade nesse outro relatório que aparece um pouquinho aqui do lado, que são os relatórios agora de publicidade em si, né? Então a gente sai do resumo e vem para cá para a parte de publicidade. E o primeiro relatório, observa que ele está em beta. Para quem não sabe, beta é uma linguagem muito utilizada no mundo da programação, no mundo da ciência da computação, né? Para quem é programador e coloca um programa, por exemplo, eu desenvolvo um programa, esse programa está quase pronto para o usuário final, e aí a gente lança para alguns usuários que querem testar o produto para ver se tem algum erro ou se está tudo beleza. Se tiver algum erro, o usuário informa de volta para o desenvolvedor dizendo, olha, teve erro tal em determinada ação que eu fiz aqui no aplicativo ou aqui no site. Então esse site ele não está ainda pronto para o consumidor final, não está na versão estável que nós chamamos ainda, né? Então quando um site não está na versão estável, ele está na versão beta. Versão beta é a versão de teste. Então aqui nós temos um relatório de teste,
que é esse relatório aqui, que fala sobre performance da conversão. Então, ele vai dar futuramente muitas informações importantes para a gente estar analisando. Como ele está em beta ainda, a gente não vai falar nele agora. Vamos deixar ele entrar na versão final mesmo aqui, estável, né? Para a gente poder estar analisando. Então, esse daqui a gente pula e a gente vai pular agora falar sobre atribuição. Isso aqui é bem importante para a gente falar de atribuição. Eu vou até pedir licença para vocês um pouquinho, uma coisa inédita que eu vou fazer aqui. Levantar na frente da câmera, calma aí um pouquinho. Por que que eu estou voltando aqui? Atenção, olha só, por que que eu estou voltando aqui com isso aqui na mão, né? A resposta tem a ver com o que eu quero mostrar para vocês agora aqui. Então, observe a situação aqui. Eu fui ali e peguei uma bola de vôlei, tá? Tá aqui, uma bola oficial de vôlei de praia, vôlei de areia, né? E eu vou explicar essa questão da atribuição agora para vocês, falando sobre esse relatório que eu vou mostrar aqui. Quer ver? Já já a bolinha nossa aqui de vôlei, já já me casa aqui, a VLS 300, já já a VLS 300, a bola oficial do circuito. Por que que eu estou mostrando essa bola aqui? Só um parênteses, tá, pessoal? Para quem não sabe, eu gosto de jogar vôlei de areia, já fui, inclusive, profissional, já joguei isso aqui por um tempo já. Então é bacana, né? O meu hobby hoje também é o vôlei de areia ainda, eu continuo fazendo isso, né? Então, paralelo ao mundo publicitário que eu comecei muito cedo, eu sempre pratiquei muito esporte, né? Então, tá aqui. Eu vou explicar, fazer uma analogia já já sobre esse relatório que está ao fundo aqui. Então, vamos lá. O que que fala sobre esse relatório? Basicamente, ele mostra pra gente a questão das atribuições, que são os pontos de contato do nosso anúncio. E olha só, eu tenho essas três tomadas aqui que eu vou chamar de ponto inicial, ponto intermediário e ponto final, né? Basicamente, voltando agora para a nossa relação que eu tenho sobre esses canais aqui nesse relatório, eu quero mostrar para vocês uma situação agora que vai ajudar vocês a entender essa questão. Quer ver? Então vem comigo aqui de volta, eu vou chamar você para vir de volta aqui comigo na tela. Então olha a situação aqui. Opa, tá aqui, ó. Então imagina num jogo de vôlei, por exemplo. No jogo de vôlei, qual a situação? A gente tem aqui, a gente pode dar 3 toques na bola, correto? Para quem já jogou vôlei sabe que você é permitido dar no máximo, a sua equipe pode no máximo dar 3 toques na bola. Então nós temos a primeira situação quando começa uma partida de vôlei, que você recebe a bola, vou chamar de passe. Ok? Então, para você executar um ponto, você precisa de 3 coisas, né? Vamos supor que o ponto aqui seja uma venda, né? Então, para você executar uma venda ou executar um ponto no vôlei, você precisa de 3 pontos de contato. No vôlei, nós temos o passe, geralmente é feito com a manchete. Nós temos o levantamento, geralmente é feito com o toque, né? Esse toque pode ser, esse levantamento pode ser de toque, como eu acabei de mostrar, ou de manchete também, ou e o último ponto de contato no vôlei seria o ataque, quando você bate forte na bola e coloca a bola na quadra adversária, beleza? Então observa que teve 3 pontos. Passe, levantamento e eu teve o ataque ou a largada, dependendo, né? Se você joga vôlei de areia, tem muita largada. E aí você faz o ponto se você consegue colocar a bola do outro lado da quadra da adversária, beleza? Então tá aí a analogia para o vôlei. Recepção, levantamento, ataque. Finalizei, ponto. Na venda, existem vários outros pontos de contato, né? No marketing digital existem vários outros pontos, além do último clique que realizou a venda do seu produto. Então, antes da pessoa chegar no seu site e clicar naquele botão comprar, às vezes esse cliente passou por uma série de outros pontos de contato que não foi necessariamente o último clique, que antigamente não tinha tecnologia para poder medir isso. E agora a tecnologia do Analytics GA4 consegue medir. Na verdade mesmo assim, o Analytics Universal, que era a versão antiga do Analytics, já tinha isso, tá? Mas agora está muito mais aprimorado aqui dentro do GA4. Eu vou mostrar para você agora como é que funciona essa analogia que eu fiz no vôlei para compra. Então, a pessoa ela pode, por exemplo, ter visto um anúncio seu no primeiro momento lá numa rede social, depois ela pode ter pesquisado o produto seu no Google, numa busca orgânica, no motor de busca, e por último ela pode ter visto um anúncio seu novamente num cross network, né, numa mídia, por exemplo, display. Ela estava acessando um outro site e viu uma propaganda sua do Google lá, clicou e comprou o seu produto. Então foram 3 pontos de contato.
Antigamente, essa venda iria ser só atribuída ao último ponto, ou seja, quando a pessoa clicou no anúncio no site de um conteúdo qualquer lá, tinha um anúncio seu lá e a pessoa clicou e comprou seu produto. Antigamente, o último clique é o que dava atributo a essa venda. Mas e o primeiro e o segundo clique, quando a pessoa viu você na rede social e quando a pessoa te procurou depois no segundo momento num motor de busca? Onde que isso entra? Quantos por cento que isso representa na sua compra também? Afinal de contas, a compra só aconteceu porque, em primeiro lugar, lá atrás, no primeiro clique, lá no começo, a pessoa te viu numa rede social. E aí, como é que faz para dar atribuição a todos esses pontos de contato? Entendeu a analogia que eu fiz no vôlei e esse exemplo hipotético de compra que eu acabei de falar? Aqui nos relatórios ele mostra exatamente essa situação. Olha só, eu tenho uma situação aqui em que eu tenho 3 pontos de contato, né? Eu tenho o ponto de contato inicial, eu tenho o ponto de contato intermediário e eu tenho o ponto de contato final. Então aqui nessa somatória aqui, ele, através de tecnologias de inteligência artificial, a gente está vendo que para esse relatório, para essa nossa empresa que a gente está analisando, predominantemente ainda o último ponto é o que faz mais importância para ele. No caso seria o atacante, para quem está jogando vôlei, né? Então no vôlei seria o ataque, com 92% de atribuição para uma venda, por exemplo, né? Então o levantador, no caso aqui, ele teria 2%, no caso o anúncio intermediário, 2% de participação, e a recepção teria 4%, que é também muito pouco. Então, observe que o ponto ainda, para a maioria dos negócios ainda, eu acredito que a maioria dos negócios ainda é acreditado a um ponto final. Mas por que eu tenho tudo isso daqui? Porque a jornada do cliente está cada vez mais complexa. Antigamente, há 20 anos atrás, por exemplo, para você comprar um produto era muito simples. Você ouvia um produto no rádio, ou na televisão, via o produto, ia na loja e comprava. Beleza, viu o anúncio na TV, comprou o produto. Ficava tudo concentrado aqui no ponto final. Hoje, a jornada do cliente é muito mais complexa, então a pessoa pode te ver numa rede social, pode fazer uma pesquisa depois no motor de busca, pode fazer a comparativa do seu produto num comparador de preço, depois ela pode voltar numa rede social para buscar mais referência do produto, ela pode estar num blog sabendo mais sobre determinado serviço, ela pode estar em muitos lugares para depois, finalmente, tentar ver o seu produto e comprar ele. Então, essa tentativa de decifrar todo esse fluxo para onde o usuário vai, né, todos esses pontos de contato que o usuário vai, essa tentativa de descobrir tudo isso, nessa necessidade, nasceu esses caminhos de atribuição que nós temos aqui. Quer ver um exemplo prático disso? Ó? Um pouquinho mais para baixo, eu vou ter aqui um exemplo de atribuição, que eu vou mostrar para você na outra tela que está aqui. Ó. Olha que absurdo uma compra que foi realizada, olha o caminho que foi realizada a compra aqui, quer ver? Ó, modelos de atribuição, deixa eu mostrar para você aqui. Ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, não é aqui. Onde que ele estava mostrando agora há pouco? Esses relatórios são todos relatórios relativamente novos, tá? Por isso que até eu estou meio perdido aqui às vezes para poder estar mostrando esses dados de publicidade. Mas se não me engano ele estava caminho de atribuição. Deixa eu ver se ele está aqui em algum evento mais... eu acredito que ele esteja aqui, quer ver? Por canais... Caminho de atribuição... Deixa eu dar uma pesquisada aqui, modelos de atribuição, eu vi aqui, planejamento. Vamos ver se é esse daqui, agora me falhou a memória. Realmente eu estava fazendo um estudo agora há pouco e ele estava aqui, ó. Ele estava aqui dentro de um desses canais aqui, ó, mas ele tinha um canal que era muito, agora realmente eu não sei onde que ele foi parar, deixa eu ver se ele está aqui. Eu vou ficar devendo, mas aqui ele tinha um canal aqui que mostrava exatamente o ponto então, em que eu estou querendo dizer, que mostrava que a pessoa chegava por uma rede social, depois ele passou por um outro canal, voltou para uma referência e finalmente ele comprou. Ele passou por uns 5, 6 canais diferentes até realizar uma compra. Isso mostra toda a nossa dificuldade em tentar entender por onde que essa pessoa passou anteriormente até ela comprar nosso produto. Porque até então, quando ela compra o nosso produto no site, a primeira coisa que a gente pensa, é o meu site que está vendendo.
Se você entende um pouco mais de publicidade, você fala assim, peraí, é o meu site que está vendendo, mas foi a campanha do Google Ads que está me fazendo a venda. Então não é mais o site, são os dois. É o site, mas antes do site eu tenho o Google Ads. Mas se você vai mais a fundo ainda numa análise de publicidade, se você realmente é um especialista em marketing digital e não apenas um mero gestor de tráfego, se você é um especialista, o que você pensa? Você fala assim, peraí, teve a venda pelo Google Ads lá no site, mas antes de chegar no Google Ads, por onde que esse cara passou? Qual é o modelo de atribuição que eu vou dar para ele? Será o modelo de atribuição de canal, de caminho? Esse modelo de atribuição vai ser esse que o Robson falou lá dos 3 pontos de contato? Provavelmente seja algo muito próximo disso, né? Então, fica aí a dica. Essa aula específica foi só para falar sobre esses relatórios de publicidade que ficam ali dentro do Google Analytics, tá bom? Então, esses dados todos que nós estamos mostrando, que eu estou falando para você aqui, reflete exatamente essa questão do Google Analytics sendo destrinchado aqui dentro, o Google Ads sendo destrinchado aqui dentro do Google Analytics com esses novos relatórios que nós temos aqui, ok? Então, a gente volta agora para o nosso conteúdo lá para a gente poder responder a questão de como eu falei para você, né, nós vamos responder a questão agora. Essa questão aqui eu não vou fazer nenhum tipo de gracinha, né? Que eu fiz uma gracinha na aula anterior, acabei anotando errado. Esse daqui, ó, é a resposta correta. Se não tiver bug dentro da plataforma, ele vai me dar um ok, tá? Porque a pergunta era a seguinte: responda corretamente a pergunta para concluir o módulo. E aí a pergunta é: o que a seção publicidade oferece? Selecione a melhor resposta. Lembrando, a seção publicidade é a seção que nós acabamos de analisar aqui dentro dos relatórios que nós temos no Analytics, tá? É essa seção aqui com todos esses relatórios, tá? Então, tudo com base em tudo que eu falei para você até agora, qual seria a melhor resposta? Resposta 1. Uma visão geral dos seus dados de tráfego, incluindo o número de usuários e sessões? Poderia ser, mas é para colocar a melhor resposta e não qualquer resposta. Vamos ver a próxima ser melhor do que essa? A próxima é um conjunto de ferramentas de descoberta e comparação de público que vai além dos relatórios padrões? Perfeito, poderia ser essa. 3. Relatórios de dados voltados à performance da publicidade e do publisher, incluindo conversões de marketing pago, dados de atribuição e muito mais. Perfeito, é essa. A última, dados de interação que comparam as principais métricas de engajamento ao longo do tempo, definem as páginas de telas que as pessoas visitam e identificam recursos que elas interagem. Essa daqui talvez poderia até ser também, mas aqui a palavra publicidade e marketing pago mata a charada. Então a seção publicidade tem a ver exatamente com essa questão. Vamos lá, vamos enviar o dado para ver como é que ficou. Ó, esse daqui agora eu tenho certeza que foi bug. Eu vou colocar de novo aqui, vou dar um submit. Então aqui temos um claro erro dentro da plataforma, que é um bug que aconteceu na primeira aula também, que aqui na Skillshop nós temos um problema sério. Vou até mandar lá um print para o pessoal lá do suporte da Skillshop para dizer que essas perguntas elas estão com bug, né? Elas estão com um problema de análise das perguntas, porque aqui eu tenho certeza absoluta que a resposta seria essa, beleza? Então, aqui não é a primeira vez que esse erro acontece, aconteceu várias vezes aqui dentro das nossas aulas, se você acompanha desde o início, mas aqui eu vou colocar para mim, vou colocar um ok aqui como resposta correta. Eu tenho certeza que essa resposta aqui está correta, tá? Vou mandar um print lá para o pessoal da Skillshop para eles poderem estar revisando essas questões aqui para a gente poder estar analisando. Em todo caso, fica a dica também aí. Se você está fazendo essas aulas preparatórias e derem erro, mesmo você tendo certeza da resposta, fique tranquilo, é um problema da Skillshop ali com o conteúdo de revisão. Lembrando, o conteúdo próprio, quando você for fazer a prova mesmo da Skillshop, você não vai ter problema nenhum. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente finaliza essa aula aqui, a gente volta na próxima lição falando mais sobre Google Analytics e os conteúdos de revisão para sua certificação no programa Google Partners. A gente se vê na próxima aula. Até lá!